Paz e graça mais uma vez, amados. Aqui estamos para o estudo que iniciámos ontem, quem estiver a acompanhar, claro, que é o relacionamentos, chama-se, o estudo em si chama-se relacionamentos familiares. Ontem vimos que a obediência em tudo agrada a Deus, não somente, mas também se assim obedecermos aos nossos pais, assim obedeceremos a Deus, ou o inverso. E aí a obediência, podemos ver que não só é agradável a Deus, como também, se lhe obedecermos então, melhor ainda. Mas para isso temos que começar a obedecer a nossos pais, ou a quem nos quer bem. E queria ler convosco hoje uma passagem, amados. A mesma passagem que ontem. 6, que é Efésios 6, 1, que diz: Filhos, em nome da vossa fé, não no Senhor, obedeçam a vossos pais, pois assim é que deve ser. E não só deve ser, mas também aqui podemos ver o primeiro aspecto, o primeiro ponto é um ato de justiça para com os pais. Ou seja, ao obedecermos aos pais é um ato de justiça e perante Deus então também passa a ser e não só de justiça, mas de dedicação aos pais, porque eles é que nos criaram, eles, neste caso a mãe, é que nos pôs no mundo. O pai foi o principal para poder fazer com que nós fôssemos formados dentro de nossa mãe e estejamos cá. Por isso, ao estarmos cá, é bom porque, primeiro, não só é um ato de gratidão, de dedicação, como também de justiça. Segundo ponto, é algo que está certo aos olhos de Deus. Como eu estava a dizer, se formos obedientes a nossos pais, a quem Deus nos deu como pais, seremos obedientes a Deus. E aí, Deus se agradará de nós. O terceiro ponto é algo que é correto no contexto do modelo de sociedade que Deus instituiu. Ou seja, aqui podemos ver, nós entre irmãos, ou seja, irmãos em Cristo, obedecemos a Deus, porque sabemos e à sua palavra, sabemos que isso lhe agrada. Ou seja, perante a sociedade que somos nós, igreja, temos também que começar a partir de nossas casas, fazendo com que os nossos filhos nos obedeçam, quem tem filhos, claro, que se submetam aos pais, que quando chamamos a atenção que eles aceitem, que é para que nós também, se alguma vez estejamos a desobedecer a Deus, primeiro para que os filhos obedeçam a Deus, mas se nós estivermos a desobedecer a Deus ou à sua palavra, por alguma razão, temos, digamos assim, como espelho os nossos filhos. Se olharmos para os nossos filhos, quem os tiver, olhar para os nossos filhos, para os vossos filhos e virem, bem, ele está a ser obediente, ele está a ser assim e assim assado. Não somente me agrada, mas também agrada a Deus, mas como eu também não tenho sido e tenho que ver o exemplo do meu filho para poder obedecer em tudo a Deus. Ou seja, os filhos podem ser até um espelho, se formos a ver. E se nós estivermos a cair os pais, os filhos poderão nos ajudar com o exemplo deles, com a submissão que estão a dar aos pais, com aquele ato de justiça que estão a fazer para com os pais. E aí os pais poderão ver o exemplo e poderão também obedecer a Deus como os seus filhos obedecem a Deus. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. E amanhã cá estarei para fazer de volta ao estudo. Porque este estudo é interessante. Foi um pastor que era meu ex-líder, chamado Luís Reis. Um grande abraço para ele se ouvir. Foi feito por ele e que foi o meu pai que começou a fazer este estudo com ele. E eu lembrei-me, olha, então já que o meu pai tem aqui, deixa cá ver isto, deixa ver o que é que eu posso ajudar também, o que eu posso aprender. Porque não somente eu passo, mas também aprendo. E creio que aquele pastor que diga que vive o que prega, pastor ou outro qualquer ministro que tenha outro ministério, primeiro de tudo tem que fazer com que obedeçam em sua casa, depois ele próprio obedecer e aí sim viverá o que prega. Agora, o que diz que vive que prega, o que até diz muitas vezes, eu vivo o que prego, eu vivo o que prego. Na minha opinião, isso
muito falam, mas pouco fazem. Mas não é isso em questão. Está em questão é que eu vi este estudo, quis começar a tentar passá-lo para os irmãos, para quem não o conhece, e então queria continuar a fazer isso convosco e até dá para que nós vejamos quem tem filhos e nos nossos irmãos mesmo na igreja que possam ser espelhos e nós vejamos, espera aí, eu errei. Por isso, para obedecer a Deus tem que ser como o meu filho ou como aquele meu irmão em Cristo. Isso temos que também ver, e a obediência por vezes nas pessoas que nos rodeiam podem ser espelho, um espelho para nós. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E lembra-te que os teus filhos ou os teus irmãos em Cristo, os que têm mais experiência, os que são mesmo fervorosos, podem ser um espelho para ti. Podes tu olhar e podes seguir os exemplos deles como os dos teus filhos. Lembra-te isto. Que Deus te abençoe hoje e sempre.